Se o medo tem roubado sua paz, esta oração não é por acaso. Ela é um chamado. Existem medos que não gritam. Eles sussurram. Aparecem quando tudo fica em silêncio. Quando a noite chega. Quando a mente não desliga. Talvez você esteja tentando ser forte. Talvez esteja orando em silêncio, sem saber mais o que dizer. Hoje, nós vamos recorrer à oração poderosa de São Bento, não como superstição, mas como entrega, proteção e autoridade espiritual. Porque o medo não vem apenas das circunstâncias. Ele nasce quando o coração perde o abrigo. E São Bento nos ensina algo essencial. Quando a alma se organiza em Deus, o medo perde espaço. Ao longo deste vídeo, vamos compreender por que o medo se instala, como ele rouba a paz aos poucos e como a oração, feita com fé e entrega, restaura o interior. E no momento da oração, vamos entregar a Deus aquilo que você talvez nunca conseguiu colocar em palavras. Permaneça até o final. Talvez você esteja lutando demais sozinho, mas hoje é o dia de se libertar do medo e voltar a descansar em Deus. O medo raramente chega de forma violenta. Ele não bate à porta anunciando sua presença. Na maioria das vezes, o medo entra devagar. Primeiro, como uma preocupação legítima. Depois, como um pensamento repetitivo. E quando percebemos, ele já tomou espaço demais dentro de nós. O medo rouba a paz porque ele ocupa o lugar da confiança. Quando a confiança se enfraquece, a mente tenta assumir o controle. E a mente, sozinha, não sustenta o peso da vida. É aí que nasce a inquietação. São Bento compreendia profundamente esse movimento interior. Por isso sua espiritualidade não começa combatendo o mal fora, mas organizando o interior. O medo cresce no desordenado, naquilo que não foi entregue, naquilo que tentamos controlar sozinhos. Quando a alma perde referência, ela entra em estado de alerta constante. E viver em alerta cansa. Muitas pessoas confundem medo com prudência, mas são coisas diferentes. A prudência orienta, o medo paralisa. A prudência conduz à oração. O medo conduz à inquietação. O medo rouba a paz porque ele nos mantém presos ao "e se?". E se algo der errado? E se eu não der conta? E se isso piorar? Essas perguntas não são más em si. O problema é quando elas se tornam morada. São Bento ensinava que o coração precisa de ordem para permanecer em paz. Quando tudo é permitido dentro da mente, qualquer pensamento cria raiz. É por isso que o medo cresce tanto à noite. O silêncio revela o que o dia distraiu. A escuridão amplia pensamentos. A solidão intensifica inseguranças. Não é fraqueza sentir medo, é humano. O erro não está em sentir, está em alimentar. Quando o medo é alimentado, ele começa a roubar coisas importantes. Rouba o descanso, rouba a clareza, rouba a confiança, rouba a capacidade de perceber Deus agindo. E aqui está um ponto essencial. O medo não elimina a fé, mas ele a abafa. A fé continua ali, mas sufocada por pensamentos repetitivos. São Bento viveu em tempos de caos, instabilidade, violência, perda de referências. Mesmo assim, sua espiritualidade não foi marcada pelo medo, mas pela firmeza. Por quê? Porque ele entendeu que a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no centro. Quando Deus deixa de ser o centro, algo ocupa esse lugar, e muitas vezes esse algo é o medo. Por isso, a oração de São Bento não é uma fórmula mágica, ela é uma declaração de posição espiritual. É dizer, eu não cedo espaço ao medo, eu não negocio minha paz, eu confio em Deus acima das circunstâncias. O medo rouba a paz quando passamos a viver antecipando dores que ainda não chegaram. A oração nos devolve ao presente, e no presente, Deus está. São Bento nos ensina que a verdadeira proteção começa quando o coração escolhe em quem confiar. Não é negar a realidade, é decidir quem governa o interior. Se você sente que o medo tem roubado sua paz, isso não significa que sua fé é fraca. Significa apenas que você está cansado de lutar sozinho. E é exatamente aqui que a oração começa a agir. No próximo bloco, vamos entender como a oração de São Bento restaura a ordem interior
e cria um ambiente espiritual onde o medo não consegue permanecer. Quando a alma se ancora em Deus, o medo perde autoridade. A oração de São Bento não começa fora, ela começa dentro. Antes de qualquer efeito visível, antes de qualquer sensação de alívio, ela atua reorganizando o interior. São Bento ensinava que a paz não nasce do acaso, ela nasce da ordem. Quando a oração é feita com consciência e entrega, o primeiro movimento que acontece é o silêncio interior. Não o silêncio absoluto, mas aquele em que os pensamentos perdem força. O medo sobrevive do barulho constante. Ele precisa de repetição para se manter vivo. A oração interrompe esse ciclo. Quando você reza, não está apenas falando com Deus. Está escolhendo em que voz confiar. A oração de São Bento é, antes de tudo, uma afirmação espiritual. Ela declara que o mal não tem a última palavra, que o medo não governa, que a inquietação não decide o rumo da alma. Esse tipo de oração cria limites. São Bento entendia que nem todo pensamento merece atenção. Por isso, sua espiritualidade é marcada pela vigilância interior. A oração não expulsa pensamentos à força, ela enfraquece aquilo que não encontra espaço. Quando você reza com constância, algo muda de forma sutil. A ansiedade deixa de ser imediata. O medo já não cresce tão rápido. A mente começa a discernir. Isso acontece porque a oração recoloca Deus no centro. E quando Deus ocupa o centro, o medo perde autoridade. Outro efeito importante da oração de São Bento é a sensação de proteção. Não uma proteção baseada em sensação emocional, mas em convicção interior. Você começa a perceber que não precisa antecipar o pior o tempo todo, que nem tudo depende do seu controle, que existe um cuidado maior sustentando o caminho. A oração não elimina desafios, ela elimina a solidão diante deles. São Bento ensinava que o maior campo de batalha é o interior humano. Por isso sua oração não grita. Ela afirma, ela não entra em confronto direto com o medo. Ela o deixa sem espaço. Quando a oração se torna hábito, o medo encontra resistência. Não porque você ficou mais forte, mas porque a fé ganhou estrutura. E estrutura sustenta. No próximo bloco, vamos compreender por que o medo insiste em retornar. E como a oração contínua mantém a paz mesmo em dias difíceis. Porque o objetivo não é apenas sentir alívio momentâneo, mas viver com estabilidade interior. Mesmo depois de orar, mesmo depois de sentir alívio, o medo muitas vezes volta. Isso confunde muita gente. A pessoa pensa, se eu rezei, por que ainda sinto medo? Será que minha oração não funcionou? Será que minha fé é fraca? Aqui é importante compreender algo essencial. O retorno do medo não invalida a oração. Ele revela que o processo ainda está em andamento. O medo não é apenas uma emoção. Ele é um hábito interior. Durante muito tempo, a mente aprende a reagir com alerta, a antecipar o pior, a tentar se proteger prevendo tudo. A oração não apaga hábitos de uma vez. Ela os reeduca. São Bento entendia isso profundamente. Por isso, sua espiritualidade não era baseada em momentos isolados, mas em constância. O medo volta porque a mente ainda está aprendendo a confiar em outro ritmo. E aqui está um ponto decisivo. Quando o medo retorna, você não precisa lutar contra ele. Lutar cansa, e o cansaço alimenta o medo. O que a oração ensina é outra postura, não dialogar. São Bento orientava seus monges a não dar atenção prolongada a pensamentos que desorganizavam a alma. Isso não é repressão, é discernimento. Nem todo pensamento merece resposta. Nem toda inquietação precisa ser analisada. Quando o medo surge, a oração te oferece um caminho simples. Reconhecer, entregar, voltar ao centro, sem discussão interna, sem explicação longa, sem negociação. Esse movimento simples quebra o ciclo do medo. Outro motivo pelo qual o medo retorna é porque ele se alimenta de imagens mentais, cenários que ainda não existem, situações que talvez nunca aconteçam. A oração de São Bento atua exatamente aqui. Ela traz a mente de volta ao presente. E no presente, o medo tem menos força, porque no agora, Deus está. São Bento não ensinava seus discípulos a imaginar o pior. Ele ensinava a habitar o momento com Deus.
Quando você começa a rezar, não apenas quando o medo explode, mas antes, algo muda. A oração deixa de ser reação e passa a ser estrutura. E isso é libertador. A paz não depende mais de como você acordou, nem do que pode acontecer, nem das notícias do dia. Ela passa a depender de onde o coração está ancorado. Outro ponto importante: o medo volta quando estamos cansados. Cansaço emocional, físico, espiritual. São Bento valorizava o equilíbrio. Excesso de esforço enfraquece. Excesso de cobrança interior desgasta. A oração restaura porque ela devolve o peso ao lugar certo. Você não foi criado para sustentar tudo sozinho. Quando o medo voltar, lembre-se disso. Ele não é um sinal de fracasso espiritual. Ele é um convite à entrega novamente. E toda vez que você entrega, o medo perde um pouco da força. Talvez ele ainda bata à porta, mas já não entra como antes. No próximo bloco, vamos entrar diretamente no momento mais profundo. A oração de São Bento, feita para selar o interior, afastar o medo e devolver a paz. Agora, é importante desacelerar. Até aqui, você compreendeu o medo. Entendeu por que ele aparece. Percebeu como ele se mantém e como a oração começa a reorganizar o interior. A partir deste ponto, não é mais sobre entender, é sobre entregar. A oração que vem a seguir não exige esforço mental, não exige palavras bonitas, não exige explicações. Ela exige apenas presença. Talvez você esteja ouvindo este vídeo em um momento de silêncio. Talvez seja à noite. Talvez o corpo esteja cansado e a mente ainda inquieta. Por isso, antes de rezar, faça algo simples agora. Respire com calma. Solte o ar lentamente. Permita que o corpo reconheça que este é um momento seguro. A oração de São Bento não começa combatendo o medo. Ela começa organizando o coração. São Bento ensinava que quando o interior se aquieta, o que não vem de Deus perde espaço. Você não precisa expulsar pensamentos. Não precisa lutar contra sensações. Apenas não se prenda a elas. Deixe que passem, como nuvens no céu. A oração age no que permanece, não no que passa. Agora, traga à sua mente aquilo que mais tem roubado sua paz. Não tente resolver, não tente analisar. Apenas reconheça. Pode ser um medo antigo, uma preocupação recorrente, uma sensação de ameaça sem nome. Tudo isso pode ser entregue. A transição para a oração é este movimento interior em que você deixa de segurar e começa a confiar. Confiança não é ausência de medo, é decisão de não ser governado por ele. São Bento compreendia que a paz não nasce do controle, mas da entrega consciente. É por isso que sua oração não grita, não confronta com agressividade. Ela afirma que Deus é maior, que a alma tem abrigo, que o medo não é dono do coração. Permaneça neste silêncio. Deixe que o ritmo diminua. Deixe que o interior se alinhe. A oração que vem a seguir não é um pedido desesperado, é um ato de confiança. É colocar a vida, a mente e o coração sob a proteção de Deus. Quando estiver pronto, entre comigo na oração. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com tudo o que sou e com tudo o que carrego. Tu conheces os medos que habitam meu coração. Alguns eu consigo nomear, outros eu apenas sinto. Hoje, eu não fujo deles. Eu os entrego. Pela intercessão de São Bento, homem de fé firme, de silêncio interior e de confiança absoluta em Ti, eu coloco minha vida sob Tua proteção. Senhor, afasta de mim tudo aquilo que rouba minha paz. Afasta o medo que paralisa. Afasta a ansiedade que confunde. Afasta os pensamentos que insistem em me desorganizar por dentro. Que minha mente encontre ordem em Ti. Que meu coração encontre abrigo em Ti. Que minha alma encontre descanso em Ti. São Bento ensinou que a paz nasce quando Deus ocupa o centro. Por isso agora, eu recoloco Deus no centro da minha vida. Renuncio a toda inquietação que tenta governar meus pensamentos. Renuncio a toda antecipação de sofrimento. Renuncio a todo medo que não vem de Ti. Que nada se oponha à Tua presença em mim. Que nada roube o lugar da confiança. Que nada me afaste da paz. Senhor,
Quando o medo tentar voltar, lembra-me de que não estou sozinho. Quando a mente acelerar, traz-me de volta ao presente. Quando o coração se apertar, envolve-me com tua proteção. Pela autoridade espiritual que a vida de São Bento nos ensina, eu declaro que minha casa seja lugar de paz, que minha mente seja lugar de clareza, que meu coração seja lugar de confiança, que todo pensamento desordenado perca força, que toda inquietação se dissipe, que eu aprenda a não dialogar com o medo, mas a dialogar contigo, que eu não me apoie apenas em minhas forças, mas na tua presença constante. Senhor, entrego-te agora tudo aquilo que me preocupa. Entrego o que não posso controlar. Entrego o que não consigo resolver. Entrego o que me causa insegurança. Coloco minha vida sob teu cuidado. São Bento, ajuda-me a viver com sobriedade, discernimento e fé firme. Ensina-me a escolher a paz todos os dias. Ensina-me a confiar mesmo quando não entendo. Que minha noite seja tranquila. Que meu descanso seja guardado. Que meu amanhã seja conduzido por ti. Hoje eu escolho confiar. Hoje eu escolho descansar. Hoje eu escolho entregar. Porque Deus é maior que o medo. E a paz que vem dele permanece. Amém. Antes de encerrar este momento, permaneça mais alguns instantes. A oração termina agora, mas o cuidado continua. Talvez o medo não tenha desaparecido por completo. Talvez ainda existam preocupações. Talvez a situação ainda não tenha mudado. Mas se o seu interior está um pouco mais calmo, se a respiração está mais leve, isso já é sinal de que Deus agiu. A paz não chega sempre como ausência de problemas. Ela chega como presença de Deus no meio deles. Se esta oração falou com você, faça um gesto simples agora. Escreva nos comentários: eu confio em Deus. Ou, se preferir algo mais curto, amém. Esse gesto não é para aparecer. É uma decisão interior tornada visível. Agora, pense em alguém que anda vivendo com medo, ansioso, sem conseguir descansar. Se existir alguém assim, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma oração chega no momento exato em que a alma precisa. Se você ainda não faz parte deste canal, fica aqui o convite. Permaneça. Inscreva-se como quem escolhe ter um espaço de oração, silêncio e fortalecimento espiritual. Aqui, não prometemos ausência de lutas. Prometemos companhia espiritual. E leve com você esta verdade. O medo não define você. A paz não depende das circunstâncias. Deus continua cuidando. Fique em paz.